aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai ver a segunda parte de propagação de calor. A gente vai ver a convecção térmica e a irradiação térmica, tá? Então vamos lá. Convecção térmica é um processo de transferência de calor em que a energia térmica é transformada pelo movimento dos fluidos. Pode ser líquido ou gás, tá? Esse movimento de fluido é provocado pela mudança ou diferença de temperatura. O fluxo dessa transferência de calor, de energia, é chamado de corrente de convecção. Um exemplo de convecção térmica é a água fervendo, tá? Você tem 1 litro de água na panela e toda a água está na mesma temperatura. Quando você colocar a panela no fogo, o fundo da panela esquenta mais. Por quê? Porque a gente já viu em condução térmica que isso acontece, tá? E assim, a água que está no fundo da panela fica mais quente do que a água que está na parte de cima da panela. Como a gente já viu em condução térmica, a parte do fundo da panela ela vai esquentar mais do que a parte de cima da panela, tá? Então, essa diferença de temperatura faz com que a água também fique com uma diferença de temperatura. Uma diferença de temperatura bem curtinha, mas mesmo assim é uma diferença de temperatura, tá? Então, como a gente já viu em dilatação, quando um líquido esquenta, quando a temperatura de um líquido aumenta, aumenta o seu volume também. E como a densidade é a massa pelo volume, quando o volume aumenta, a densidade diminui. E o que é que acontece quando a densidade diminui? Ela sobe, tá? Então, a água da parte do fundo que está mais quente, ela tem menos densidade. E como ela tem menos densidade em relação à parte de cima, vai ocorrer uma troca. E essa troca de líquido é que faz essa corrente de convecção. Como a gente está vendo aqui, um líquido, aqui é um gás, né? Então, o gás que está aqui na parte de cima, como ele está com menos densidade em relação à parte de baixo, ele vem para cá e a parte de cima, para ocupar o lugar, vem para baixo. A corrente de convecção ocorre pelo fato de que a densidade do fluido mais quente ser menor do que o fluido mais frio. E isso faz uma troca de fluidos. Outro exemplo é o ar-condicionado. Pelo mesmo processo, o ar frio que sai do ar-condicionado, ele tende a descer, porque é mais denso. E o ar quente tende a subir. E radiação térmica? Foi com William Herschel que hoje sabemos que o calor é uma luz. É um tipo de luz. E a gente chama essa luz que dá o calor, que dá a sensação de calor, de luz infravermelha. A radiação é uma onda eletromagnética que se propaga pelo ar ou pelo vácuo. Assim, a irradiação ocorre pela propriedade da radiação infravermelha para se propagar e sem precisar de um meio material ou fluido. Ou seja,
a irradiação térmica, ela consegue se propagar pelo vácuo. O exemplo mais comum de irradiação térmica é o Sol, é o calor do Sol. O Sol emite todo tipo de radiação para a Terra, inclusive a infravermelha. E isso faz aquecer o planeta pelo dia e pela noite a gente percebe um ambiente mais gelado. Outro exemplo muito comum é o calor que o fogo e a lâmpada fluorescente faz. Mesmo distantes, dá para sentir o calor do fogo e da lâmpada, tá? Então, esse foi um vídeo rápido, só com teoria. Espero que vocês tenham entendido. Falou!